conseguiu jogar contra o São Paulo. O Palmeiras teve dificuldade de jogar contra o São Paulo. Mas a defesa do São Paulo, Ferrarese, Arboleda, legal. Mas contra o Vasco e o Tuna. O Flamengo jogou contra quem, cara? Não, mas aí, Iguaçu, Madureira... Não, mas aí... Assim, eu joguei os 2 campeonatos, cara, não... Assim, não, eu acho que não tem comparação. Dá pra comparar minimamente. Mas aí, calma aí, você acha, Praz, aí, só para entender, você acha que o teste que o Palmeiras fez no Campeonato Paulista, ele em tese está minimamente mais preparado para o Palmeiras e o Flamengo? É que eu acho que o debate do Flamengo é muito fora da curva. Não, tá mais preparado. É muito fora da curva. Meu compadre, ó, o debate tá quente, a gente vai acompanhar aqui agora, mas antes, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, inscrever-se, se inscreva no canal. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. O Palmeiras tem, que o Flamengo não tem. O que o Flamengo tem, que o Palmeiras não tem na comparação para sábado. O que está faltando para um e para o outro, que o outro tem ali um pouquinho ainda de sobra? Quase que você bugou minha cabeça. Lembra da música? O que ela tem que eu não tenho? Eu estava pensando nisso antes do programa. O que ela tem que eu não tenho? Em relação a isso. Porque assim, de repente o grupo do Flamengo nitidamente melhor que o do Palmeiras. Sim. Individualmente, você diz, né, Praça? O grupo. Sim. Agora, o 11. Vamos fazer coletivo. Vamos fazer um cara a cara. Não, tem um cara a cara. 11 para mim, o Flamengo hoje... A gente vai fazer até sábado. Hoje, acho que tem mais de um para ser. Hoje, o cara a cara ainda vou de Flamengo. Sim, mas com essa... De um lado, o coletivo. De um lado a torcida gritando Real Madrid, pode esperar que a hora vai chegar, e do outro lado queremos jogador. Diretoria. A linha de 4 atrás, contando com o goleiro. Você está falando de Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Aí esquece a linha de trás, vai do primeiro homem de meio campo para frente. Não, esquece a linha de trás, não. Não. Passada essa comparação. Meio time. Como que é? Passada essa comparação da linha de 4. São 5. A linha de 4. Você escolheria o Everton, a linha de o Gustavo 4 Gomes. Palmeiras. Thiago Maia para frente. Flamengo. Hoje, Flamengo. Todas as comparações? Você diz não, em todas? Porque você está falando do 11. Tem Flamengo, tem empate. Você está falando do 11. Eu estou falando do encaixe. O Thiago Maia para frente, o Palmeiras hoje ainda não tem um encaixe que já teve em outro momento. O que eu acho respondendo a sua pergunta, porque eu acho que isso ajuda. Vamos lá. O que o Palmeiras tem? O Palmeiras tem condição, a partir da sua linha defensiva, de dificultar o jogo do Flamengo. O que o Flamengo tem? O Flamengo tem condição, a partir da qualidade das suas peças. O Flamengo, quando pega o Nova Iguaçu, o segundo tempo do Nova Iguaçu, não acho que ele vai começar um jogo assim. Quando você pega o segundo tempo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, qual é a formação que está em campo? Thiago Maia. Sim. Quem são os 3 homens de meio campo? Você lembra? Gerson? Não. Everton? O de contra o Nova Iguaçu. Ele tem 3 homens de meio e 2 homens de frente. Saca que o Thiago Maia, inclusive, desculpa, saca? Quando você abre o campo contra o Palmeiras, essa defesa do Palmeiras, ela segura quanto tempo no início de temporada um ataque do Flamengo? Essas 2 linhas de 4 do Flamengo seguram quanto tempo uma escapada do Palmeiras? Eu acho que a coisa pode ficar aberta por isso. Só que é muito de um Palmeiras que pode travar o Flamengo do que exatamente algo que o Palmeiras pode fazer com a bola. O Palmeiras tem condição de competir contra o Flamengo, que ainda não foi testado do ponto de vista competitivo. Mas o Palmeiras nesses jogos até dá a bola, né, para o adversário. Né? Eu acho que quem vai querer ter a bola é o Flamengo, e o Palmeiras não vai se incomodar com isso. É isso. Tá tudo bem. Agora, o que eu acho o Flamengo ainda não foi testado no nível competitivo como o Palmeiras. Só que o Palmeiras, quando testado no nível competitivo, que foi um clássico contra o São Paulo, no fim de semana, o São Paulo com muito menos qualidade que o Flamengo, sofreu mais do que poderia. Essa tal linha de 4 que a gente tende a achar, né? Não, porque tem um lateral, tem outro lateral, tem 2 zagueiros que a gente conhece, tem para mim o melhor goleiro do Brasil. Beleza, mas eu já não estou vendo também essa linha de 4 como foi em outro momento. Eu já não estou vendo esse encaixe coletivo como foi em outro momento. Eu estou vendo um Flamengo que começa a se mudar. O que eu acho acho que é muito cedo. Só para terminar, o que eu acho eu vejo o Abel podendo fazer alguma coisa diferente. O quê? Para esse jogo. O quê? Um outro cara para fechar um corredor, saca um Hendrick, coloca um Rony apontado, espetado. Agora você Fernando Praz é palmeirense, hein? Fernando Praz é palmeirense. tá entrando na do Prato. Eu quero não. Agora tá concordando com você. Eu quero não. Demorou, hein? Não. Você tá querendo tumultuar. Eu quero não. Eu vejo que o Abel pode fazer. Não, só extremamente criticado, coitado. Eu não seria oportunista, William. Em hipótese alguma, eu fico até feliz pelos companheiros. Que eles param para pensar com mais tranquilidade. Eles sabem que muitas vezes é a utopia que a gente quer e a prática mostra outra coisa. Eu não vou me gabar disso. Em hipótese alguma... Inclusive, ficou quietinho aí. Mas eu quero que você seja honesto. Eu quero que você seja honesto.
Eu acho que o Abel pode fazer isso. Sim. Daí eu achar que é a melhor opção faria, é outra claro, coisa. completamente diferente. Não faria. Eu não abro mão de um talento como o Endrick para o jogo contra o Flamengo. Eu não abro mão. Porque eu acho que você pode se fechar, tentar bloquear o jogo do Flamengo. É muito mais um não jogar do que um jogar. E eu ainda acho que o Palmeiras tem condição de jogar quando tem a bola. E aí eu prefiro o Endrick. É a questão do talento. O talento, para mim, sempre vem em primeiro lugar. Aí a pergunta que eu acho que o Palmeiras tem é condição de travar um jogo do Flamengo, mas não condição de jogar contra o Flamengo. O Palmeiras não conseguiu jogar contra o São Paulo. O Palmeiras teve dificuldade de jogar contra o São Paulo. Mas a defesa do São Paulo, Ferrarese, o Arboleda, legal. Mas é uma outra circunstância sábado, Pedro. Não, mas é um jogo único, é um jogo que eu tô falando pênaltis. Não, o que eu tô falando que vai sair mais que o São Paulo. Pode sair mais. O Palmeiras, quando teve que jogar... Vai ter muito mais campo, o Palmeiras, quando teve que jogar contra o São Paulo, vamos puxar ele pela primeira etapa, primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu jogar contra o São Paulo? Não. Mas o São Paulo amarrou o Palmeiras. Não, mas o que me leva a crer que o Palmeiras, caso tenha que jogar contra o Flamengo, um gol atrás, tendo que sair para o jogo, vai conseguir jogar. Esse Palmeiras, o grande problema dele para mim é com bola do meio para frente, nesse momento com o Abel. Ele não consegue. O Flamengo para mim tem mais condição. Então, nesse peso, né, que é um cobertor curto, a gente não sabe o que vai prevalecer, o encaixe da defesa do Palmeiras ou a qualidade do ataque do Flamengo. A gente não sabe, o Flamengo não foi testado. O Palmeiras ainda não pegou um ataque como o do Flamengo, a gente não sabe. Só que eu acho que hoje, pelo desenho coletivo, o Flamengo tem mais condição. Dezembro para trás, ano passado, acho que o Palmeiras de um Flamengo que não vinha bem... Aspecto coletivo? Sim. Porque o que a gente discutia aqui era o seguinte... Não, estou te entendendo, porque o que a gente discutia aqui era o seguinte... Coletivo. É o Flamengo... Aquele Palmeiras brilhante coletivo, ele ficou para mim em dezembro. Ele ainda não se encontrou. Isso é legal, isso é legal. Porque o que a gente discutia aqui é o seguinte... nesse momento da temporada, o que vai prevalecer? Começo de temporada. Vai prevalecer as características principais. Do Flamengo então, ou o individual? É o individual do Flamengo, a individualidade do Flamengo. Eu acho que tem mais chance. E o coletivo do Palmeiras. Então, o coletivo do Palmeiras para você já não é aquele coletivo. Mas não tem como ser. Não tem como ser. Você perde dois pilares. Você perde o eixo do time, que é o Danilo, desculpa, Praia. E você perde o melhor jogador, que é o Scarpa, e você ainda troca o Rony, fundamental de posição, para tentar encaixar o Endrick, que e tu o Praia vai gostar. Tu apresenta dia 2 de janeiro. Não tem como. Os primeiros 2 dias, praticamente, exames, testes. Tu joga dia 12, eu acho. Isso. 8 dias de treino. 8 dias de treino. Então, o jogo agora... Porque, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. A questão técnica... tecnicamente o Palmeiras não conseguiu jogar. A questão física influencia muito na questão técnica. Claro. Porque tu perde velocidade, tu perde capacidade de pulmonar, tu perde reflexo. A condição física, ela influi muito na parte técnica. Tu fica mais lento, fica mais fácil de marcar. Então, isso influencia para o Flamengo também. Sim, só que o Flamengo voltou antes do Palmeiras. Tá. O Palmeiras voltou depois. E assim, o Palmeiras não... Naturalmente, o Palmeiras não vai ter atingido o nível do ano passado. E assim, os testes do Palmeiras são muito mais fortes, né? Eu também acho. Botafogo de Ribeirão, Série B do Brasileiro. Acho. Um bom time. São Paulo, Série A do Brasileiro. Nossa, o poderoso Botafogo de O ano agora... Quase subiu. Contra o Vasco em Itu. O Flamengo jogou contra quem, cara? Não, mas aí, Iguaçu, Madureira... Não, mas aí... Assim, eu joguei os 2 campeonatos, cara, não... Assim, não, eu acho que não tem comparação. Dá pra comparar minimamente. Mas aí, calma aí, você acha, Praz, aí, só pra entender, você acha que o teste que o Palmeiras fez no Campeonato Paulista, ele em tese está minimamente mais preparado para o Palmeiras e o Flamengo? É que eu acho que o debate do Flamengo é muito fora da curva. Não, tá mais preparado. É muito fora da curva. A gente não pode, assim... O Palmeiras ainda não atingiu e o Flamengo me passa mais confiança. Porque os testes do Flamengo foram... Eu acho que tem uma coisa... Porque o Flamengo não foi testado. Me corrija se eu estiver errado. O Palmeiras, a gente sabe, o Palmeiras não é uma incógnita porque ele foi testado e não respondeu bem. Agora o Flamengo, a gente está fazendo umas projeções em cima de... Mas o que dá para fazer é a projeção. Sim, não dá para eu debater o teste que não teve. E quando tu faz uma projeção, tu tem que botar isso Mas para mim tem outro aspecto. Tem que fazer um desconto, tem que fazer aquela margem de erro. Para mim tem outro aspecto. Lembrando que esse Flamengo são 2 jogos, né? Porque o primeiro foi o time C e hoje vai ser de novo. Só tem 2 jogos. É o Madureira e o... Me corrija se eu estiver errado, Praz, porque você teve lá dentro. Foi 0x0 e o 5x0. Foram 3 jogos, porque teve aquele jogo meio de semana também que não emplacou e o fim de semana. Me corrija se eu estiver errado, porque eu acho que isso também entra na conta. E você teve lá dentro e eu não tenho a pretensão de achar que a gente vive mais isso sobre que você. Goleiro, de vez em quando eu discuto um pouco com o Praz. Sem querer ter a pretensão, já tendo, né? Claro, é porque você comenta muita tudo pretensão. Não, mas aí eu paro aí. O Flamengo não teve o nível de teste que o Palmeiras teve, concordamos. Dentro do que o Flamengo poderia ter, o Flamengo teve algo que minimamente você não toca, mas você sabe que está ali.
que é um atacante que começou fazendo gol, é um meia que começou jogando, é um sistema que começou funcionando, independentemente de ser contra Nova Iguaçu, contra a Portuguesa. Considero isso. Mas também poderia não ter funcionado, como não funcionou, por exemplo, contra o Madureira. Isso funcionou em algum momento. Isso não entra na conta desse time que vai ter a bola. Algum mecanismo está encaixado, independentemente, repito, do nível de enfrentamento. Esse mecanismo está minimamente começando a encaixar. A qualidade ele tem. A confiança do cara que fez o gol ele já tem. Ele tem mais resultado que o outro, independentemente, repito, do nível de enfrentamento. Isso não entra na conta também para um jogo de início de temporada, que sempre tem muito pouca coisa para colocar no balaio. O meu ponto é esse. O Palmeiras, o Flamengo, minimamente, o Flamengo tem mais a acreditar no comparativo com o final de ano do que o Palmeiras. O Palmeiras olha para o final de ano, aquele grande time de 2022, ele perde 2 jogadores, ele troca o Rony de posição, ele ainda não engrenou, a reposição não veio e ele tem uma final contra o Flamengo. E ele tem um clube... vamos botar as coisas positivas também. Não, sim, mas é que eu acho que isso pesa. Não, pesa. Eu acho que isso pesa. Esse contexto que tu montou, esse cenário que tu montou, pesa, ok, tem que entrar na conta, só que aí eu acho que a gente vai discordar no peso que se dá isso. Eu acho que é isso. No peso que tu dá e no peso que eu dou. Concordo. Porque... a linha de defesa sólida ali pode travar. Pra Copa do Mundo, não, exemplo assim, na Copa do Mundo estavam criticando que tem que levar fulano, ciclano aqui do Brasil, usar Hulk, Gabigol, que eles fizeram 30 gols. E o Gabriel Jesus, o Richarlison, não sei o que, fizeram só 15. Mas são 15 na Premier League. Então, assim, e a diferença está perto disso, ô Pedro. A diferença do Campeonato Paulista pro Carioca tá perto disso. Tá perto disso. Você tinha discordado de alguma coisa? Que divisão o Nova Iguaçu tá? Não tá. Não tá. Acho que a folha de salário Madureira tá brigando aqui vai ser para mim, a diferença é muito grande dos 250 mil. O Fernando Praz traçou um paralelo com Premier League, futebol brasileiro, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. É sério isso? É sério. Estaduais. Uma folha do Botafogo de Ribeirão é 1,5 milhão, 2 milhões para botar por baixo, entendeu? 10 vezes mais. Aí no exercício de suposição aqui, na projeção, você acha que esse Flamengo de início de temporada, disputando um Campeonato Paulista, teria o mesmo nível de dificuldade dos grandes de São Paulo? É que os grandes de São Paulo tá muito distante um do outro também, eu acho. Por isso que eu falo. Do Palmeiras, você acha que seria parecido? Acho que seria parecido, seria similar, pelo pouco tempo de preparação, pelo calendário. Eu já discordo porque eu acho que a qualidade individual do Flamengo ainda resolve um enfrentamento mínimo ali, entendeu? Porque o Palmeiras, quando não está encaixado coletivamente, pega um time X ali do Campeonato Paulista, demora, não engrena, a bola não gira, sai com empate porque o jogo é difícil. O Flamengo, com tudo isso, tem um brilho técnico, tem uma qualidade, tem uma condição de desenvolver que o Palmeiras não tem. Por isso que eu acho que, ainda assim, o Flamengo tem mais condição de destravar esse jogo amarrado de fim de semana, nesse momento. Eu concordo, porque o Flamengo tem mais opções no grupo. Sim. Mais opções no grupo, mais opções de nível comprovado. Tem mais banco, né? Tem mais banco. Porque, mas não acho que é simples também. Porque o Pedro fala assim, né? Que aí o Flamengo tem esse brilho individual para resolver. Mas e quando o jogador não está bem tecnicamente? Depende do conjunto. Isso o Palmeiras tem. Então, quer dizer, são duas situações. É que eu acho que é muito jogador para brilhar individualmente. São duas situações. Assim, não tá mas a gente pega quase o time todo. Aí, o time titular do Flamengo jogou quantos jogos? Esse, 2,5. Então, ele ganhou um de 5-0 e outro 0-0 contra o Madureira. Então, quer dizer... mas aí quando ele junta no segundo tempo no Nova Iguaçu também... O brilho individual não teve contra o Madureira. Por falar em brilho... Assim, são duas situações assim que são 2 exemplos bem legais de trabalhar. Tanto na questão de formação de time, de formação de grupo, de gestão de clube. São 2 caminhos. Eu falei isso no programa. Para mim, assim, é difícil dizer o caminho certo e o caminho errado. Os 2 caminhos levam ao mesmo objetivo. Sim. Um vai por uma estrada de chão, sem pedágio, outro vai com estrada com pedágio. Depende do que o teu carro desempenha melhor. Claro. Então, assim, o Flamengo tem os pontos fortes, sim. O Palmeiras tem os pontos fortes. Só que, às vezes, a gente olha mais os pontos fortes de um time, de um clube que está num momento, num astral melhor, porque a torcida está cantando, está com 50 mil pessoas. Claro. E a do Palmeiras a gente leva em consideração um time que teve protesto contra o presidente. Então, assim, às vezes eu acho que a gente tem que conseguir encontrar o peso certo para cada E acho que a gente não tem esse peso certo. Não tem? Então, porque o jogo...